dia 1 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir, para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus. Pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A leitura da carta aos Hebreus é uma exaltação à fé.
O autor apresenta a fé como a certeza daquilo que se espera, e a prova das coisas que não se veem. Ele usa exemplos de figuras bíblicas como Abraão, que confiou plenamente em Deus, mesmo sem ver as promessas realizadas de imediato. Abraão deixou sua terra, confiou na promessa de descendência, e foi obediente até mesmo no teste extremo de oferecer Isaque. Esses exemplos ilustram a confiança absoluta em Deus, mesmo quando a realidade parece incerta. Ter fé não é simplesmente rezar e esperar, mas agir com base na confiança em Deus. Por exemplo, alguém que busca um novo emprego precisa rezar, mas também preparar um currículo, fazer cursos e buscar oportunidades. No Evangelho de Marcos, vemos os discípulos enfrentando uma tempestade no mar da Galileia. Apesar de Jesus estar no barco com eles, eles entram em pânico. Jesus, após acalmar o mar, os questiona: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Este episódio revela que a fé não é apenas crer na presença de Deus, mas confiar nele, mesmo em meio às tempestades da vida. Assim como os discípulos precisaram confiar que Jesus cuidaria deles na tempestade, precisamos lembrar que Deus nunca nos abandona, mesmo quando o medo nos domina. Ele acalma as tempestades da nossa vida. A fé é o alicerce da vida cristã. É a confiança inabalável em Deus, que nos ama e nos conduz, mesmo nas maiores provações. Que possamos cultivar uma fé como a de Abraão e aprender a descansar em Jesus, que está conosco em todos os momentos. Assim, seremos testemunhas vivas da presença de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.